Supremo Tribunal Federal decide nesta semana se anula as delações premiadas de executivos da JBS. O pedido para suspender os acordos foi feito na semana passada pelo IBRAD, o Instituto Brasileiro de Direito de Defesa. A entidade quer a manutenção das ações penais contra os investigados e defende o oferecimento de novas denúncias criminais. Além de anular os benefícios obtidos pelos colaboradores, o processo poderá até levar às prisões dos executivos. O Instituto questiona o perdão judicial concedido aos irmãos Joesley e Wesley Batista e pede que eles sejam responsabilizados pelos crimes admitidos. Em entrevista a Vitor Brown, o presidente do IBRAD, Roberto Parentoni, ressalta que o acordo firmado pelos donos da JBS é inédito. Essa delação soa, além de ser muito light, ela destoa de todas as outras delações que foram feitas, por exemplo, na Lava Jato. Porque os donos da JBS, eles delataram e eles viajaram, mudaram, seja lá o que, para os Estados Unidos. Se por mundo jurídico já é perplexo, a gente já fica estupefato, imagina para o cidadão comum. O presidente do IBRAD, Roberto Parentoni, defende que o Supremo Tribunal Federal reveja a decisão do ministro Edson Fachin, que homologou os acordos. A professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Érica Gorga, lembra que os delatores não poderiam ter ficado com o dinheiro obtido irregularmente. Eles não estão sabendo interpretar a própria lei, eles estão considerando o requisito de recuperação total ou parcial do produto do crime, que o criminoso deveria ajudar a recuperar, total ou parcialmente, os recursos desviados. Eles estão mal interpretando isso para permitir que, na verdade, os criminosos fiquem com esses recursos para si. A advogada Érica Gorga, professora da Fundação Getúlio Vargas, acrescenta que o perdão judicial não poderia ter sido concedido aos irmãos Batista. O especialista em direito penal, Leonardo Pantaleão, afirma que as delações criam distinções entre pessoas que praticaram os mesmos crimes. Aquele que pratica uma grande quantidade de crimes, porém, está revestido de farto material de documentação, ele acaba tendo benefícios em relação àquele que pratica muitas vezes menos crimes, porém sem uma documentação significativa capaz de colaborar com o poder público. O especialista em direito penal Leonardo Pantaleão cobra regras mais claras para as colaborações premiadas. No pedido para anular os acordos, o IBRAD solicita ainda a suspensão da autorização judicial que permitiu que os irmãos Batista deixassem o país. Professor Vila. É bom tomar muito cuidado, que na minha opinião há uma grande conspiração, e não estou fazendo nenhuma descoberta, não descobrir a pólvora e tal, uma grande conspiração contra a Lava Jato, sob o pretexto de que os irmãos Batista conseguiram privilégios inaceitáveis. Tem aqueles que querem destruir a delação premiada e seus efeitos, principalmente seus efeitos. Graças a ela, está sendo apresentado um Brasil nojento, que causa asco às pessoas de bem, mas é o Brasil da política e que tem de fazer uma limpeza. E a Lava Jato joga um papel fundamental. Essa grande conspiração envolve a Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, envolve o STF. Tem ministros do STF que parecem políticos, ou alguns só estão no exterior, e que jogam contra a justiça, contra a república, contra a democracia e contra as liberdades. Atacam sistematicamente a Lava Jato. E agora esse episódio. Lembre-se que há cerca de um mês atrás, se tanto, o ministro do STF disse que eram juvenis os procuradores do Ministério Público Federal, e foram esses juvenis, com todas as aspas do mundo, que revelaram, através dos irmãos Batista, qual é o Brasil real. Ou seja, vamos ficar atentos sobre o pretexto de dizer que estão indignados com os batistas que foram para os Estados Unidos. É conversa fiada. Eles querem impedir a delação premiada. Não entrem nessa. Querem te enganar, a eu, a você, a nós. A grande questão, se não ficarmos atentos, eles vão destruir com auxílio do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. E lembre-se também, correu no fim de semana a história de um indulto. O boato do indulto, que seria um indulto a todos esses grandes criminosos, Lula, Dilma, Aécio, Temer e etc. Ou seja, temos de ficar atento. Eles estão tentando dar mais uma vez uma facada nas costas do povo brasileiro e com auxílio de alguns.
não todos, ministros do Supremo Tribunal Federal. Sob pretexto de proteção às liberdades, eles querem manter a estrutura de corrupção que tem hoje no Brasil. E, como eu sempre digo, se a corrupção fosse um negócio entre duas pessoas, corruptor e corrupto, dia muito ela não existiria. Ela envolve uma grande indústria, Temos de ficar atento. Esse é o momento chave. Esse governo não merece ficar mais um dia, porque se locupletou com o crime, e o presidente, inclusive, e seus assessores, Moreira Franco, Padilha, por exemplo, esses dois, querem que o governo permaneça porque eles sabem que perde o foro privilegiado e vão para a cadeia, os dois. Eles sabem, né? O presidente não quer sair pela seguinte razão: receio de ir para a cadeia, perde o foro, cai na primeira instância. Essa é a grande questão. De resto, ninguém está pensando em república, no seu emprego, no seu negócio, no bem do Brasil. Eles estão pensando no bem deles.